Evangelho de Mateus, capítulo 14, versículos 13 a 21. Queridos irmãos, nós estamos no mês de agosto, mês vocacional. Esse primeiro domingo é o dia das vocações ordenadas. E hoje, especialmente, o dia do padre, o dia do sacerdote, em homenagem a São João Maria Vianney, grande sacerdote, grande presbítero. O Evangelho nos coloca diante justamente do ministério mais essencial do padre, mais essencial do sacerdote, mais essencial do ministro ordenado. Ouvindo a notícia da morte de João Batista, Jesus se retirou de barco para um lugar deserto e afastado. Mas quando as multidões ficaram sabendo, partiram das cidades e o seguiram a pé, porque o povo tinha sede, tinha desejo de vida, desejo de algo mais, algo maior que Jesus tinha para oferecer. Uma força saía de Jesus e curava a todos, como diz o outro evangelho. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, encheu-se de compaixão por ela e curou os doentes. Eis aí nós, padres, nós ordenados, diante da nossa missão. Olhar e ver o que verdadeiramente o nosso povo sente. Ver as multidões, sentir compaixão por elas e curar. De que modo nós curamos o nosso povo? Nós curamos pelo poder da palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus, pela força do sacramento, da confissão, da unção dos enfermos, pelo sacramento da Eucaristia, o corpo e sangue de Cristo. Isso nós temos para dar para o nosso povo, para alimentar e fortalecer e curar o nosso povo. Olhar, sentir compaixão, se aproximar e curar o nosso povo. Palavra de Deus, sacramento da confissão, Eucaristia, unção dos enfermos, presença afetuosa, amorosa na vida do nosso povo. Ao entardecer, os discípulos foram a Jesus e lhe disseram: este lugar é deserto e já é tarde. Despede as multidões para que vão aos vilarejos comprar comida para si. A preocupação dos discípulos muitas vezes é uma preocupação muito superficial. O nosso povo só precisa de comida. Nós precisamos ter o cuidado para não cair nesse erro, meus irmãos, de só percebermos as necessidades superficiais, materiais das pessoas que nós encontramos pela vida, pela nossa missão. Olha só, Jesus disse aí, nesse questionamento deles, Jesus disse: não é preciso eles irem embora, dai-lhes vós mesmos de comer. Do que é que Jesus estava falando? Ele sabia que os discípulos não tinham o suficiente para alimentar aquele povo todo. Dai-lhes vós mesmos de comer. O que é que os discípulos tinham para dar para eles? 5 pães e 2 peixes? Não, todos os discípulos ali, os mais próximos, não tinham suficiente, nem dinheiro e nem alimento mesmo para alimentar aquele povo todo. Mas Jesus diz: dá-lhes vós mesmos de comer. Jesus está fazendo um questionamento. Este povo precisa de um alimento mais importante, mais essencial do que simplesmente pão, do que simplesmente o alimento material. E aí, então, os discípulos disseram: não temos aqui nada mais que 5 pães e 2 peixes. Então Jesus diz: tragam para mim esses 5 pães e os 2 peixes. Olha só, eles trouxeram. Em seguida, mandou que as multidões se sentassem na grama. Tomou os 5 pães e os 2 peixes. Portanto, o milagre aqui não é uma partilha, simplesmente. A partilha houve dos 5 pães e 2 peixes, mas somente. Eles não tinham que comer. Se tivessem, não teriam que ficar, não estariam com fome, não teriam que ir a algum lugar comprar o que comer. Tem muitos por aí distorcendo o Evangelho, dizendo que o milagre foi a partilha. Meu irmão, pelo amor de Deus, olhe a palavra de Deus, abre o coração para a palavra de Deus. Não tinha comida ali. As pessoas não tinham que dar para aquela multidão. E a multidão mesmo não tinha para si nem para os outros. Tinham os discípulos que tinham 5 pães e 2 peixes. Foi isso que Jesus recebeu. Mandou que todos se sentassem, tomou os 5 pães e os 2 peixes, elevou os olhos para os céus,
partiu os pães e os peixes e abençoou e entregou aos discípulos, e os discípulos entregou às multidões. Vejam só, não é uma mágica que Jesus está fazendo aqui, é um milagre, é um sinal que revela quem Ele é e revela o que verdadeiramente as pessoas precisam e aquilo que Jesus pode dar para nós. E nós padres, nós ministros ordenados, temos o poder de dar isso para o povo. Temos o poder de alimentar o povo com esse alimento especialíssimo que o mundo não pode dar. Vejam, não é uma partilha simplesmente, é um sinal que Jesus está realizando. É um milagre que mostra aquilo que verdadeiramente Ele nos daria, e que é isso que sacia o nosso coração, é isso que nosso povo está precisando agora. Nosso povo, com as igrejas fechadas, está faminto e com sede de Deus, com fome e com sede de Deus, com fome e com sede da Eucaristia, com fome e com sede da graça, do alimento verdadeiro que Jesus pode oferecer, pode dar para alimentar e para fortalecer, para salvar o nosso povo. Todos comeram e ficaram saciados, e com os pedaços que sobraram, recolheram 12 cestos cheios, ou seja, além de ter o suficiente para todos, ainda tem mais, porque esse mundo padece de Deus, padece com fome, com sede, mesmo essa sede, essa fome mais profundas que está matando o nosso povo, que está matando a criação mesma, que está matando os filhos de Deus espalhados pelo mundo. Recolheram 12 cestos cheios, suficiente para todo o povo. 12 é um número simbólico, assim como 7, assim como 5, assim como 3, simbólicos na Bíblia, para dizer, aqui o 12, para dizer, tem para todo o povo de Deus. Quem quiser ser discípulo, quem quiser ser povo de Deus, quem quiser ser filho de Deus nesse mundo, terá alimento que verdadeiramente alimentará o seu corpo, a sua alma, o seu coração, a sua vida, que saciará a sua fome e sua sede. Os que comeram eram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha só as disparidades, as situações da vida, da sociedade. Jesus vem ao nosso encontro e nos sacia com a sua presença, com a sua graça. Eis aqui o nosso ministério, meus irmãos. O ministério do ministro ordenado, do padre, do bispo, do diácono. Saciar a fome e a sede do povo com a graça, com a força, com a presença de Cristo, com a palavra de Deus, com a Eucaristia, e curar todos os doentes com essa mesma graça que nós recebemos. Louvado seja Deus. Deus abençoe você neste dia, meu irmão, e lhe dê a graça de hoje se alimentar com o corpo e o sangue de Jesus e com a palavra de Deus. Amém. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.